Contempo Arte 39, Estética em Choque. A estética é um conceito relativo. O que é belo para um pode ser feio para outro. Há um eterno confronto entre estética e poéticas visuais, entre a estética formal e a estética conceitual. Esta exposição coloca em debate o lugar da estética na arte atual e, ao mesmo tempo, se propõe rever e atualizar esses conceitos. É impossível pensar no lugar da estética na atualidade sem pensar no legado de Marcel Duchamp. Foi ele que colocou a estética pela primeira vez em xeque no início do século passado, quando trouxe para o museu objetos desprovidos de atrativos estéticos. Com isso, fez com que as pessoas olhassem para a arte além da estética, o que possibilitou o surgimento de novas leituras e novas visões. Foram 6 meses de acompanhamento e orientação de processos criativos para o desenvolvimento dessas obras. O resultado desse trabalho é mostrado nesta exposição. Uma representação poética de cicatrizes que contam a história pessoal da artista, seus medos, fantasmas, sombras e luto. O processo evolutivo deixa marcas, mas é o que nos torna fortes e capazes de nos reconstruir. O artista cria um paralelo com os heterônimos de Fernando Pessoa para retratar o cotidiano de Lisboa do início do século XX. Inclui o Castelo de São Jorge ao fundo, uma obra de expressiva gestualidade e acentuação cromática. Obra inspirada no filme Quando os Peixes Saíram d'Água, que provoca uma sensação de estarmos enfrentando a morte iminente, uma mistura de angústia e inevitabilidade, a impotência diante de situações extremas. Poéticas das cinzas. No seu processo criativo, a artista utiliza a desconstrução como meio de construção. A destruição causada pelo fogo se transforma em arte. Montada em camadas, a obra apresenta diferentes planos e muita profundidade. A obra traz uma reflexão sobre o drama histórico que presenciamos hoje, onde populações inteiras são forçadas ao exílio. Mesmo em fuga, os refugiados buscam dignidade e acolhimento, representados poeticamente pelas golas poncho. Uma obra inspirada no legado de Edgar Allan Poe, que foi um escritor consagrado por construir histórias com excepcional profundidade emocional, que prendem a atenção do leitor ao criar um universo peculiar e visualmente intrigante. Uma obra fruto da experimentação de novos materiais e suportes na pintura. Coloca em destaque o valor da experimentação no processo criativo, já que permite reciclar conceitos, atualizar ideias e exercitar plenamente o contato com a liberdade. Releitura da obra O Espelho Falso de Magritte. Fabi faz seu jogo de virar do avesso. Dialogando com a história da arte, provoca o olhar do observador atento. O que está dentro e o que está fora? Nessa obra experimental, a artista molda, rasga e sutura a matéria que constitui esses objetos. Um convite à reflexão de que somos corpos atravessados por um mundo em crise, tocados por organismos que alteram nossas vivências. Uma nova ordem mundial é imposta através das redes sociais. A inteligência artificial e os algoritmos decidem os padrões estéticos que você vai ver. Obra interativa que se expande e se adensa com a participação do público. Work in progress. Obra baseada no conceito místico do nó kármico, a experiência de vida que se repete a partir de um ponto inicial, que é o primeiro nó da roda de Sansara, e sugere um caminho simbólico para a libertação. Em meio ao caos da guerra no Oriente Médio, a artista externaliza seus sentimentos de angústia, deixa de lado as telas e tintas para se expressar de maneira visceral. Assim surge uma impactante cascata de pensamentos, curas e esperança. A obra apresenta figuras que traçam coreografias de vida para falar de amor, morte, solidão, esperança, procurando sempre a conexão com o outro para o enfrentamento dos desafios, uma homenagem à poesia de Drummond. Nesta obra, o artista propõe a busca pelo que está além da visão e sugere uma exploração das camadas mais profundas e menos evidentes da experiência estética, convidando o observador a mergulhar em aspectos sutis da sua obra.
Conceitos de negação e apagamento estão incorporados nessa obra. Mediante pintura formal, a artista apresenta um instigante jogo de percepção com a representação de tecidos texturizados e de corpos que são escondidos ou camuflados. A artista cria uma pintura que tem por base o desenho, a linha, o traço, o grafismo e o gesto expressivo. Um detalhe de uma pena de passarinho foi muito ampliado, desconstruindo assim a obviedade da imagem e adicionando para a mesma muito mistério. Obra inspirada na foto Earthrise, captada em 1968 pelo astronauta William Anders e que mostra a Terra surgindo no horizonte da Lua. Uma reflexão sobre as mudanças provocadas pelo homem nesses 55 anos e que colocam em risco nosso futuro. Representação poética de um vegetal barroco construído com tecidos variados, veludo liso, texturizado e seda pura. Como no vitral, a luz se mostra fundamental. É ela que altera a nossa percepção ao ser absorvida ou refletida pelos tecidos encorpados ou translúcidos. O que faz uma obra ser considerada bem resolvida? É a partir desse questionamento que a artista cria uma obra com palavras e elas se tornam seu elemento básico. Já as pedras empilhadas são uma metáfora visual da busca pelo equilíbrio perfeito na vida. Mediante refinado desenho, o artista apresenta seu corpo, uma desconstrução da figura mediante camadas que permite visualizar parte do seu interior. Uma obra autobiográfica que mostra a luta contra preconceitos e cobranças da sociedade. Com pintura formal, a artista representa o oceano em ondulações coloridas e sensuais, constrói visões marítimas recriando e desconstruindo-o poeticamente, mediante um grafismo de expressiva gestualidade. Um portal do passado em ruínas, uma porta de entrada para o novo, metáfora visual dos ciclos da vida, sugere a desconstrução de crenças obsoletas, a necessidade de abrirmos espaço para o novo e assim deixarmos emergir infinitas possibilidades criativas. O conto A Cigarra e a Formiga dão origem a esta obra que nos remete ao trabalho árduo em contraponto com o consumo desmedido. Ao fundo, uma lembrança afetiva da artista, a toalha xadrez que ela na adolescência bordou junto com a sua avó. Nessa pintura, o artista utiliza fragmentos da história da arte como objetos de reflexão estética da própria arte. Apresenta um momento de reflexão e diálogo com os fundamentos simbólicos das artes visuais e o reencontro com as suas próprias raízes. A obra sugere um questionamento sobre o ver e o perceber. A estética da vida e das coisas depende da forma como cada um conduz o olhar. Cada olhar, uma paisagem, um sentido, uma emoção. Mediante a fusão de duas fotografias autorais, uma da série Somos Todos Predadores e a outra da série Respiração Velada, a artista propõe uma reflexão sobre os rumos da humanidade e nos lança a pergunta: o que sobrará da humanidade com tanta desumanidade? A obra apresenta reflexões sobre as incertezas do mundo contemporâneo: fome, guerras, consumo excessivo, desperdício, desigualdades sociais, desequilíbrio ambiental. Um questionamento sobre o nosso comportamento e nosso futuro. A herança de Marcel Duchamp, que foi o maior contestador da estética da história da arte, é citada pelo artista. Uma obra que se torna cinética com a participação do espectador. O trabalho é uma deferência às obras produzidas e legadas pelo artista Arthur Bispo do Rosário, que criava na tênue fronteira entre a genialidade e a loucura. Vander nos lembra que uma boa dose de loucura habita em todos nós. Um instigante objeto tridimensional que deixa em segundo plano seu aspecto exterior e leva o olhar do público para sua construção interna, que tem várias camadas sequenciais e transparentes que desnudam o objeto e revelam um desenho cônico e orgânico.